Sonhar com sangue geralmente é sofrimento, principalmente se for vazado, né? Então, você tem vários elementos nesse sonho aí: rua, destino, vida. Homem coberto com lençol, está ligado, é um morto, né? É um morto, assassinado, no meio da rua. Sangue no chão, e esse sangue fedia. Está ligado à fama. Este homem pode ser uma pessoa e pode ser uma situação, como casamento, divórcio, essas coisas. O sangue só é vida quando ele é na veia. Sangue pingando, sangue vazando, é sofrimento e grave. Pois bem, esse sofrimento grave pode estar em objetos e pessoas. No caso aí, o sangue está no chão e fede, né? O sangue no chão geralmente é na vida financeira da pessoa, na estrada, no trabalho. Esse morto pode ser uma esperança, um divórcio, final de um trabalho. Se não for um pesadelo provocado pela lua ou por vermes. Sangue na parede está ligado a problemas estruturais, familiar. Sangue na parede. Aonde o sangue estiver, no mundo dos sonhos, significa sofrimento. Agora sim, menos na veia. Na veia é vida. Sangue em um objeto. Então, é objeto, sofrimento. Aí você soma sofrimento mais o objeto. O que esse objeto significa? Sangue na cama, sofrimento na vida conjugal. No banheiro, na vida pessoal. Na cozinha, na vida profissional. No chão, é na vida normal da terra. A nossa vida comum. Nas paredes, na estrutura da família ou da casa. Nas mãos, culpa. Sangue nas mãos. Sangue em qualquer parte do corpo, você veja qual que significa aquela parte do corpo e soma com sofrimento. Sangue de menstruação é rejeição. Alguém está rejeitando alguém. Está havendo rejeição no ar. Sangue de menstruação. Geralmente tem o cheiro do sangue, né? Aquele cheiro insosso, e o cheiro da menstruação, que ele é mais ácido. É um cheiro ácido. Então, geralmente, esse cheiro aí era de sangue normal. Está ligado à má fama. Obrigado pelo like, tá? Obrigado. Então, sangue é vida, porém, se tiver na veia. E se tiver sangrando, é perca de vida. No quintal, no passado. A Bíblia usa esse título de sangue. Por exemplo, quando Davi tentou construir o templo de Israel, Deus disse: você não vai construir o templo. Mas, Senhor, porque Davi preparou tudo. Aí Deus disse para Davi: porque você tem sangue nas mãos. O que significa sangue nas mãos? Isso é francês, tá? Significa que Davi tinha matado Urias, né? E ele tinha culpa. Então, sangue nas mãos significa culpa. Aí vai, sangue na cabeça, problemas, né? Aí vai perguntando mais. Aí no chão está ligado à vida material da pessoa. Nós temos uma vida material, emocional, né? Agora, nas paredes é na estrutura. Aí vai somando com pessoas, né? Com pessoas e com seres. Por exemplo, pastor, o cara sonhou, a menina sonhou com o sapato de um cara, sangue na parede e um sapato próximo. E a parede era o quarto. Foi confusão, né? Familiar. Então, o sapato representa o cara, a parede representa a família, o sangue, sofrimento. E o quarto, vida conjugal. Então, houve um problema ali. Aí na cozinha, do mesmo jeito, sangue na mesa. Aí pode ser na comunhão da família, por causa da mesa, mas pode ser também problema sofrimento na área do trabalho, né? Ok? Nos órgãos, como eu falei, a Bíblia fala sobre a mão, culpa, né? Você está com a mão suja de sangue. Deus falou para Davi.
Você não vai construir o meu templo. Quem vai construir é o seu filho. Veja que Deus não acusou Davi de adultério, acusou de assassinato, sujo de sangue. Então a cabeça suja de sangue é sofrimento na cabeça. Aí tem que ver sangue da pessoa, sangue de outra pessoa, sangue coalhado, sangue novo. Aí cada detalhe, o coalhado é um sofrimento antigo, o novo é um sofrimento atual. Sangue com defunto, que é o caso dela aí, o sangue com defunto quer dizer que alguma coisa está morrendo, ou alguém está assassinando alguém. Esse assassinato não é, às vezes, físico. 90%, 80%, 90% desse tipo de sonho não é um assassinato físico, mas espiritual. Aí você vai esperar que aconteça? Não, você vai orar e não vai acontecer. Tá? Sangue pingando ou água pingando é horrível. Vazando, pingando está ligado a sofrimento, agonia. A orelha está ligada ao corpo, mas o ouvido está ligado à inteligência. Onde usa brinco, né? Onde usa brinco. O cheiro do sangue está ligado à fofoca mortal. Fofoca mortal é aquela que o cara diz: fulano botou um chifre cicrano, fulano pegou fulana, aquilo pode dar morte, não pode? É uma fofoca pesada, não é aquela fofoca: ai, fulano botou silicone na bunda, ficou uma bunda maior do que a outra. Foi, mulher, foi. Ela tem uma bunda maior do que a outra, porque e quando ela levanta, o silicone fica quadrado na bunda dela, a bunda dela fica quadrada. E pronto, esse é um fuxico, mas não é mortal. Entendeu? O que seria um fuxico mortal? O que pode causar morte? Uma difamação pesada. Aí, nos dedos, parentes, nos dentes, parentes, gengiva, parentes, nos olhos, aí tem que ver se o sangue é da pessoa. A pessoa que tem o sangue no olho, ele é brabo, e ele pode derramar sangue. Mas a pessoa que está com o olho sujo de sangue está ligada à depressão. A gengiva vazando, família sofrendo. Família, gengiva, dente, parente. Família, gengiva, dente, parente. Que ninguém está escrevendo aí. Escreva, menino. Não é pecado, é fuxico mortal. Fuxico mortal, né? O fuxico mortal seria o quê? Seria um fuxico mortal, né? É o que a mulher fez aqui, fez com o ex-profeta. O ex-profeta era um rapaz grandão, bonitão, e esse ex-profeta derrubou um pastor na profetada, né? Pastor presidente. Aí a turma do pastor presidente amaldiçoou ele, né? Olha, porque ele queria que o outro assumisse e o pastor presidente voasse. Aí ele começou a dizer que era Deus, Jesus, eu sou Deus, sou Jesus e tal, né? Aí derrubou. A coisa foi tão forte que o pastor se mijou no púlpito. Isso ficou marcado, né? Aí ele se safou. O que entrou já escanteou ele. Quem entrou disse: tá bom, de profecia, obrigado, tchau, dane-se. E aí ele ficou assim, meio crente nas igrejas e tal. Aí qual foi a fofoca mortal? Foi que ele estava num ônibus naquela época, hoje também, mas naquela época, hoje tem Uber, tem moto, tem tudo, né? Naquela época, como ele era muito grande, ele passou por trás de uma mulher. E a mulher disse que ele encoxou ela. Olha, se encoxou ou não, ninguém sabe, né? Sabe que quando a mulher chegou em casa, estava o marido comendo, tomando café. Aí ela disse: não tem aquele crente lá daquele lugar ali? Eles disse: tem, o que é que tem? Ele estava no ônibus, ele me encoxou. Que, rapaz? Encoxou você? Encoxou. Encoxar é quando o cara dá uma chavecada na mulher por trás, né? Fica aí. O cara pegou uma 12, foi na casa do crente, ó. Aí não perguntou nada, bateu na porta. Quando o crente saiu, ele disse: você é o crente, né? Ele: sou, meu irmão. Vai encoxar o diabo. Voltou para casa, voltou para tomar café. Eu não sei como é que ficou a mente dessa mulher, né? Mas aí foi um fuxico mortal. Aí a polícia veio e prendeu o cara, não sei o que foi que deu, não. Mas isso aí é um fuxico mortal.
se foi verdade ou não, se ela sentiu algo, que o cara era realmente grande. Então, o cara daquele encostando atrás da mulher, ela vai sentir até a alma dele, né? Ninguém sabe. Sabe que o profeta morreu, o marido dela foi para cadeia, e tudo por causa desse negócio aí que ela falou, tá? Então, o sangue fedendo é questão do fuxico mortal. Coisas que podem provocar morte. Coisa pejorativa. Fulano passou a mão na minha bunda, cicrano mostrou a pimba pra mim, essas coisas. Aí isso dá tanta morte, né? O cara tá mijando, a mulher passa e vai... uma anaconda! Ele mostrou a pimba pra mim. Aí pronto, o marido vem atrás, vem com tudo, né? Olha, aí isso chama-se fuxico mortal, que é aquele fuxico que pode produzir morte. O cheiro de sangue, aí tem o sangue coalhado, lembre-se, quando sangue coalhado é coisa antiga. Ou seja, um erro, um pecado, alguém fez alguma coisa antigo, está sendo lembrado. E o sangue novo é coisa nova. Eu conto uma coisa dessa, nem pastor. Olha aí o que é que deu. Né? Ninguém sabe se foi a praga lá dos irmãos que me soltaram nele, mas sabe que foi ocorrido, não tem como voltar atrás, né? O boitatá. Então a questão existe aqueles fuxiquinhos assim, fulana botou um peito, aí ela botou 300 ml de peito num peito e botou 400 no outro, aí ficou um peito maior do que o outro. Isso é um fuxiquinho assim leve. Cicrana cortou o cabelo, fulana trocou de marido. Fuxiquinho, agora fuxico pesado. Fulana tá saindo com cicrano. Fulana tá botando o chifre, fulana, cicrano roubou. Aí tem caba que é doido, tem caba, pois nós vai pro inferno junto, bora. Então assim, sonho com sangue é muito bizarro. Geralmente é sofrimento. Existe aquele fuxiquinho legal, né? Que é aquele fuxiquinho, até umas piadinhas, eu gosto muito de programa de piada, de humor, né? Na internet tem cada humorista maravilhoso, tem Mulher Braba, tem Seu Mané, tem a Mulher Braba lá de Pernambuco. Aí a gente fica rindo, aquelas brincadeiras, né? Mas existe aquela coisa pesada, que é exatamente o cheiro de sangue. Cheiro de sangue é pior do que sangue. É anúncio de morte. Mas Jesus Cristo tem poder para, né, nos livrar de todo o mal. Então ore, que isso pode ser apenas um pesadelo, isso pode ser um feitiço que alguém fez e você está sonhando com isso. Não acredite no sonho. Não queremos que esse sonho aconteça. Diga, eu não quero que esse sonho aconteça. Passe longe de mim todo sonho ruim. Veja em nosso canal como evitar que o sonho ruim aconteça. Aí tem o sangue da própria pessoa vazando, aí muda. Muda. Pastor, sonhei que eu vazava sangue pela gengiva. É sofrimento familiar. Pastor, sonhei vazando sangue... sonhei vazando sangue por ouvido. É a questão, sofrimento da inteligência. No nariz, sangue no nariz, nos instintos. Passe longe de mim todo sonho ruim. É assim que se fala. Não vamos esperar que um sonho aconteça. O cara que é interpretador de sonho, ele não pode se dar ao luxo de querer que todo sonho que alguém sonha e ele interpreta certo aconteça. Não. Mas para que serve o sonho? O sonho serve para livrar do mal. Então alguém está mostrando que existe alguma coisa mal. A orelha, quando a orelha queima, é fuxico. Se a direita é alguém falando de você, de bem. Se a esquerda é fuxico. Sangrar pela gengiva, sofrimento familiar. A gengiva. E o dente é parente. Dente de cima, parente macho. Dente de baixo, parente fêmea. Dente da frente, parentes novos. Dente de trás, parentes velhos. Foi o primeiro a falar na internet sobre que os antigos sabem que sonhar com dente é parente, mas essa informação de dente da frente, de dente de trás, essa informação informações Tabajara, informações Tabataba.
Contar para um pé de limão é bom. Um pé de limão tem espinho, né? Tem que ver isso aí, tá? O limão é bom, mas o pé tem espinho. Mas a cabeça o quê? Que cabeça? Eu não entendi. Sonhei com o dente da frente de cima, tava mole. Então é um parente macho que está com problema, doente, mole. Contar para o limão, tudo bem. Para o pé de limão não, que o pé de limão tem espinho. Mas o pé de limão açuga muito mal. Mas como tem espinho, nenhuma árvore que tem espinho você deve contar, porque amplifica. Agora já o limão é incrível, né? O fruto, limão. Então, repreender todo mal, isso pode ser um espírito de morte que está sondando por aí vocês. Aí a pessoa sonha muito com isso. Uma melhor planta para você contar seus sonhos é a bananeira, a melhor. Mas um pé de jaca também, um pé de manga. Mas a jaca, o problema não é no pé, o problema é na jaca. A jaca tem espinho, né? É engraçado, tem frutos que tem espinho e tem pé que tem espinho. Olha. A bananeira é ótima, porque é um amplificador, é uma bobina. É uma bobina de Tesla, a bananeira. Então a rua é a vida. Tá bem explicado? Pé de mamão é bom também. Agora, se você contar para um limão ou para uma fruta, ninguém pode comer essa fruta. Tá? Se comer, a energia do sonho vai junto. Todas as informações são energia. Pensamento é energia. Aí quando você conta um sonho ruim, o pé de planta, ele está ligado entre a terra e os céus. Então ela é como fosse uma ligação da própria terra. Ela absorve. Ela absorve. E aí aquela energia, e você vai declarando, batendo o pé esquerdo no chão, passe longe de mim todo sonho ruim. Veja aí no nosso canal, é só colocar assim, como evitar que o sonho ruim aconteça. Joilson de Assis. O outro é Astral dos Sonhos, Joilson de Assis. Interpretar sonho é um dom maravilhoso. E criar coisas novas como evitar que o sonho aconteça. A Bíblia é cheia de sonhos, né? Tudo codificado. A pessoa diz sonho é bobagem, será que é? Quando Pedrinho, o nosso querido apóstolo, ele sonhou dormindo, depois que ele comeu. Agora para dizer, não, a barriga estava cheia, Pedro comeu uma rabada ou uma mocotosada. Aí Pedro sonhou com um vaso e um pano, uma cortina. Uma cortina não, um pano. E esse pano fazia o vaso descer. E esse vaso estava cheio de animais. E os animais eram animais imundos, como pato, coelho. Pato é imundo para o judeu. Coelho, né? Todo animal que tem pele entre os dedos é imundo. O pato é imundo para os judeus. E o coelho também. Então, e uma voz dizia, Pedro, mata e come. Aí você, animal, pessoas. A cortina é o segredo, né? E o vaso é a situação. Matar e comer, preparar comida é preparar uma situação. Então a voz mandou, prepara a situação, mata e come. Aí Pedro disse, Deus me livre de comer tal coisa imunda. Eu nunca comi tal coisa imunda. Aí o vaso é recolhido pelo pano. Você que não acredita em sonho, e você acredita na Bíblia? Olha aí, está no livro de Atos dos Apóstolos. E aí, novamente Pedro sonhou a segunda vez. Todo sonho sonhado duas vezes é forte. Todo sonho que dói no lugar. Ou seja, você sonhou levando a pancada, quando a corda está doendo no lugar, está roxo, é forte. Sonho repetido é forte. Sonho amanhecer no dia é forte. Então, aí lá vai o sonho repetido. Pedro sonhou novamente que o lençol trazia o vaso de novo, cheio de animal imundo. Porco, coelho, pato, animais imundos. Olha. E uma voz novamente dizia, Pedro, mata e come. Aí Pedro repetiu,
Deus me livre de comer coisas horríveis assim. Deus me livre. Os pés sangrando, aonde? Em cima ou embaixo? É sofrimento no caminho, viu? Na vida. Pés sangrando. Geralmente voltado à vida financeira, material. Pés sangrando. Aí Pedro disse: eu não vou matar, não vou comer não. Aí uma voz falou do céu. Está escrito na Bíblia: não tornes imundo aquilo que Deus santificou. E o vaso foi recolhido. E Pedro estava dormindo e o cara: Pedro! 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 Aí Pedro tirou a baba de lá. Quem é? Pedro, sou eu, Pedro. Eu sou escravo de Cornélio, procurador romano. Sim. Aí Cornélio dava muito medo, porque Cornélio era o principal da sinagoga romana, né? Da turma romana. Então Cornélio podia ter mandado matar Pedro, né? Mas Cornélio parece que era aquele cara que Jesus curou o servo dele, lembra? Jesus não curou o servo do Cornélio? Aquele romano? Cornélio tinha muito poder político, muito. Era aquele cara que se dava bem no trono, entendeu? Não tem aqueles caras que se dão bem no trono? O rei é brabo, mas o cara como o rei está comendo um biscoito, o cara vai lá, tira da boca do rei e diz: é gostosinho, o rei. Não tem jeito que tem essa capacidade, né? Cornélio era um. Aí Pedro disse sim. Aí o cara: Pedro, eu sou o servo de Cornélio. Não sei o que lá, da grandão romano. Aí Pedro já ficou com medo, né? O que é que Cornélio quer comigo? Cornélio pede uma visita tua na casa dele. Eu posso levar você para ver Cornélio? Aí Pedro se lembrou do sonho: não torne imundo aquilo que Deus santificou. Olha! Aí Pedro disse: que podia ser uma armadilha, tá? Oxi, podia ser uma armadilha. Como assim? Podia ser que Cornélio quisesse matar Pedro, entendeu? Mas Cornélio, ele foi abençoado e curado por Jesus Cristo, o servo dele. Então Pedro disse: tá bom, eu vou, bora. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, foi recebido com toda a polpa, comida. Olha a chuva. Ele foi recebido com comida, bebida. E Cornélio: seja bem-vindo, Pedro, servo do Altíssimo. Aí Pedro ficou até com medo, né? Armarinha. Pedro, eu quero uma pergunta a ti. Eu quero servir a Jesus. O que eu devo fazer? Cornélio dava medo nas pessoas, porque Cornélio era muito importante. Bastava Cornélio dar uma ligação: alô, aqui é Cornélio, solta o cara. Virou inocente, inventa uma conversa aí e libera o cara. Mas ele lascou, ele roubou, ele matou. Libera o cara, velho. E pronto, quem tá falando é Cornelinho. Tá, tchau. Pronto. Qualquer coisa conversa comigo que eu converso com César. Porque em todo lugar tem gente que se aproxima de outro mais fácil, né? Por exemplo, você às vezes tem pastor que você não consegue se aproximar dele, mas tem aquele que vai na casa do pastor, almoça com ele, dá tapa nas costas dele, não é? Isso acontece, ninguém sabe por quê, né? Oxi. E aí, gente, Cornélio disse: eu quero ser cristão. O que eu devo fazer, Pedrinho, para eu ser cristão? Aí Pedro sentou o maio. Pedro disse: você é isso, não sei o que lá, tem que fazer aquilo. Aí Cornélio disse: tudo bem, eu faço o que o senhor mandar. Eita! Na verdade, Cornélio foi o primeiro romano, antes da mãe de Constantino, a aceitar Jesus e ser um cristão. E Cornélio era poderosíssimo na Íica. Na o quê, rapaz? Íica. Na Íica. Olha. Então, o vaso era nós. As criaturas do vaso era você e eu. Nós éramos os poicos e os patos
E Pedro disse, não, esse negócio de gentil, não. A salvação pertence ao Jujuba, aos judeus. Aí Cristo disse, não, vai para todo mundo agora. E Cornélio foi quem levou Jesus para o trono de Roma. E aconteceu o que aconteceu, o que Cristo falou em Mateus 24. Eu tirarei a vinha de vocês e darei para outro povo. Ou seja, o sacerdote, o sacerdotado, saiu dos romanos, saíram dos judeus e foram para os romanos. Aí nasceu a Igreja Católica Universal, que o nome é Católica Universal, Igreja Universal de Roma, Igreja de Rominha. Mas só nasceu no ano 300, né? Então, aí vem o início do cristianismo com Cornélio, ok? Mas veja o sonho. Então, quando tiver um sonho ruim, você tem que repreender. E o sonho está nos detalhes, ó. Tinha um lençol, tinha uma vasilha. O anjo estava dizendo, ó, tem um lençol, esse lençol vinha do céu, então é uma coisa de Deus. Um vaso quer dizer situação. Não tem aquele negócio que a gente diz farinha do mesmo vaso, farinha do mesmo saco? É situação. E um bocado de porco, um bocado de bicho dentro, e esses porcos, esses bichos era pessoa, era nós. E matar e comer, na língua dos sonhos, é viver. Você está fazendo comida para alguém, então você está preparando uma situação de vida com alguém. Tá bem explicado? Ao vivo e a cores, cadê eu? Tem mais alguma pergunta sobre sangue? Pelo sangue de Jesus no Calvário. Era um grande pecador, hoje eu tenho um grande amor. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Lara, 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 no Calvário. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Aqui ao vivo e a cores. Mais 2 sonhos. Vamos interpretar mais 2 sonhos por causa da hora, tá?